Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Abramos nossa Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e eu vou ler a partir do versículo 11. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 11, até o versículo 17. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Vamos ler juntos esse versículo 17, por gentileza? Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Senhor, pedimos mais uma vez que fale conosco, que nos santifiques na verdade. A tua palavra é a verdade. Perdoa os nossos pecados. Nós choramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nesse texto que temos considerado já há algum tempo, nós temos visto que o apóstolo Paulo está falando com aqueles aos quais ele se dirigiu, chamando-os de amados. São os crentes, são os peregrinos e forasteiros. E especificamente falando a partir do versículo de 13, a partir do versículo 13, e aqui do versículo 17, ele fala para que eles honrem a Deus através da sujeição deles às autoridades. E o que vemos aqui é o apóstolo fazendo uma argumentação muito importante para que ele convencesse os seus leitores para que esse modo de agir em respeito às autoridades fosse uma realidade para ele. Nesse versículo 17, nós temos como se fosse a conclusão de tudo que ele vinha dizendo desde o versículo 13. É uma exortação, portanto, conclusiva, e nós vamos considerá-la nesta noite, com a graça do Senhor, com esse tema: os amados e sua honrosa submissão. É uma sentença muito pequena, esse versículo 17, bem pequeno. Mas nós temos duas coisas a ver antes de entrarmos nos detalhes. Primeiro, o significado de toda essa expressão como um todo. Qual é o significado dela? Os estudiosos não são unânimes nessa questão do significado dessa expressão. Há daqueles que veem a primeira parte da sentença, quando ele diz, tratai todos com honra, como se em seguida viesse dois pontos. Se isso é verdade, tratai todos com honra. De que maneira? Podia perguntar. Amando os irmãos, temendo a Deus e honrando o rei. Daí que isso é quase certo, que alguns tradutores tratam essa expressão como sendo tratai todos com honra, colocando os dois pontinhos. Quanto ao que vamos ver nesta noite, à luz do seu contexto,
toda essa sentença, de modo detalhado, veremos, ela nos traz de forma muito didática, a divisão está aqui, ela nos mostra 4 coisas com as quais nos ocuparemos. Quais são elas? Primeiro veremos que os amados, eles honram aqueles que estão investidos de autoridade. Tratai todos com honra. Depois veremos que os amados, que são os crentes, eles honram os irmãos que são autoridades. Amai os irmãos. Em seguida veremos que esses amados honram a todos por uma razão, pelo temor a Deus. Ele fala, temei a Deus. E, finalmente, veremos que os amados honram as autoridades, quer elas sejam boas ou más. Então, vejamos em detalhe. Em primeiro lugar, os amados honram aqueles que estão investidos de autoridade. Não é isso que está aí? Vamos ler? Os amados honram aos investidos de autoridade. Para eles, todas as autoridades, vejam o que eu disse, todas as autoridades devem ser honradas por aqueles que são crentes. Tratai todos com honra. Ou, numa outra tradução, Almeida, Revista Corrigida, honrai a todos. Ou ainda, uma linguagem bem mais livre, respeitem todas as pessoas. Quando diz aqui, fala de honrar, o apóstolo usa um verbo e o significado é estimar, é aquela estimativa que se faz no sentido de fixar o valor. Qual é o valor que se deve dar às autoridades, seria o caso? Então, é tê-las em honra. E há até quem usa esse verbo para chamá-lo de reverência. Então, convém aos amados, aos servos de Deus, tratar honrosamente a todos os que estiverem investidos de autoridade, como ele diz aqui nos versículos 13 e 14 que nós acabamos de ler. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ora, ao dizer honrai a todos, parece que o apóstolo não está sendo aqui, irmãos, repetitivo, mas que está ensinando o modo, a maneira pela qual se deve se sujeitar às autoridades. Como é que será isso na prática? A resposta é: devemos reconhecer que a pessoa que foi investida de autoridade é digna de nosso sincero respeito. Tem uma palavra que é muito usada, são duas, mas uma eu me inclino mais para ela. Mãe. Todo mundo, em geral, chama sua mãe de mãe, mas nem todo mundo usa essa investidura que toda mãe tem sobre seus filhos como mãe de forma adequada. Se eu chego para minha mãe e digo: mãe, eu tenho, para ser de modo adequado, eu tenho que falar com ela reconhecendo, consciente de que eu sou filho e ela é o que? Minha mãe. Então, aí está o respeito. Trazendo uma coisa para cá, no nosso caso, a ideia é: tratem a todos com o devido respeito. Ou seja, estime o valor daquele que está diante de vocês. São autoridades? Então, tratem-nas como autoridades. Irmãos, nós não temos tempo para ver, mas há um episódio
relatado no segundo livro de Reis. Eu vou falar a história mais ou menos, no capítulo 1, no versículo 9 a 15, que diz respeito a um rei, no caso Acasias, que tinha ficado doente, porque ele se apresentou como idólatra. E o profeta chegou para ele e disse: olha, manda um recado, você vai morrer com essa enfermidade. Então ele mandou um capitão com 50 homens para trazer na marra o profeta. O rei mandou. Quando o capitão chegou lá e disse: homem de Deus, desce, o rei quer que você vá lá com ele. Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E veio. Sempre sobra alguém, ou alguém vê. Aí o rei mandou mais outro capitão com 50 homens. Chegou lá e disse: homem de Deus, desce que o rei quer que você vá até lá com ele. E se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e te consuma. E consumido. O rei então mandou um terceiro capitão com seus 50 soldados. O capitão chegou, se ajoelhou e disse: homem de Deus, eu sei que os meus antecessores vieram aqui, todos foram consumidos. Tenha misericórdia de mim, homem de Deus. O rei disse: desce. O Espírito do Senhor disse: desça com ele. Qual dos 3 capitães de 50 soldados reconheceu o profeta de modo devido? O primeiro? Não. O segundo? Não. O terceiro? Irmãos, realmente, toda pessoa que estiver investida de autoridade deve ser honrada ou tratada como autoridade que procede de Deus. Porque está dito que não há nenhuma autoridade, toda autoridade é instituída por Deus. A gente parece que não compreende, não quer colocar isso na mente, não quer. E quando se faz isso, deve-se dar a cada uma das autoridades o que lhe é devido. E assim estaremos cumprindo a lei do amor, como o apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 13, versículo 7, ele diz: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. De que modo temos nos relacionado com aqueles que estão investidos de autoridade? É uma boa pergunta, porque, meus irmãos, nós vivemos num mundo em que o Senhor ordenou, dispôs homens e mulheres, em certo sentido também, que estão sobre os outros. São autoridades. Em segundo lugar, os amados honram também aos irmãos que são autoridades. Diz: olha, amai os irmãos, diz o texto. Parece que o apóstolo ensina aqui que o tratamento honroso deve ser estendido até aos irmãos da fé. E no contexto de submissão, o Senhor, ou melhor, o apóstolo disse também: amai os irmãos, ou, como Almeida, revista corrigida, amai a fraternidade. Será, irmãos, que essa exortação foi dada sem nenhuma ligação com o assunto da sujeição ou obediência às autoridades? Porque, primeiro, ele começa assim, olha, ele começa dizendo aqui, como nós lemos o texto, tratai todos com honra, e logo em seguida diz: amai os irmãos. Sem dúvida que nós não podemos ler, compreender, interpretar essa expressão amai os irmãos fora do contexto. O contexto é de sujeição às autoridades. Então, se nós olharmos um outro texto bíblico, nós vamos ver que o ensino relacionado com honrar os irmãos quase como sendo sinônimo de amor. O apóstolo Paulo, falando aos romanos,
no capítulo 12, ele disse no versículo 10, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, e continua dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, parece que o princípio estabelecido de sujeição aos irmãos é exatamente como o apóstolo disse àqueles que, ele disse, são cheios do Espírito Santo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, se honrar os irmãos for e é demonstração de amor, logo é muito provável que ao dizer amai os irmãos, dentro do contexto que, como temos visto, de sujeição, o apóstolo Pedro esteja tratando do respeito que devemos aos irmãos quando estes exercem autoridade sobre os demais. E se as coisas são assim, vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, abra suas Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 1 a 2. Ele fala assim, todos os servos que estão debaixo de julgo, considerem digno de toda honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E então ele vai acrescentar agora um outro elemento de sujeição que é direcionada aos que são crentes. Quando ele diz assim, também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito. Porque, irmão, pelo contrário, trabalha ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. E isso, irmãos, é princípio, é regra. Tanto é assim que ele termina dizendo, ensina e recomenda estas coisas. Ora, quando ele fala de desrespeito, isso fala aos que têm senhores crentes que não os desprezem por serem irmãos. Então, irmãos, longe esteja de nós o desprezo ou desrespeito a qualquer irmão em posição de autoridade. Pelo contrário, como servo de Deus, amemos os irmãos, amemos aqueles que são nossos superiores. Tratemos-los de modo honroso, pois essa é a vontade de Deus. Como é que nós nos conduzimos perante os irmãos que estão investidos de autoridade? Honramos ou os desprezamos? Como é que nós agimos? Em terceiro lugar, os amados honram a todos por que razão? Por causa do temor a Deus. Temer a Deus. Deus deve ser a causa de toda sujeição honrosa. Aqui está o segredo, na verdade, de os crentes honrarem a todos os que se acham investidos de autoridade. O temor do Senhor. O que é esse temor do Senhor? A Bíblia, ela mesma define quando diz, por exemplo, no Salmo 111, versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se alguém é sábio, ele começa com o temor do Senhor. Revelam prudência todos os que o praticam. E olha o que diz, o seu louvor permanece para sempre. Ou numa tradução, nova versão internacional, que diz o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. O que é esse temor? Além de ser o princípio da sabedoria. Significa simplesmente isso. Conhecer a Deus e tratá-lo como Ele é. Vocês lembram que eu falei há pouco? Se eu me relaciono com minha mãe, eu sou filho, e eu reconheço que ela é minha mãe, então eu vou temê-la, vou respeitá-la, vou reverenciá-la, porque ela é minha mãe.
Então, no que diz respeito ao temor do Senhor, é isso. Conhecer a Deus, é esse o significado, e tratá-lo de modo correspondente. Deus é Deus. Diz o salmista: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mas é o Novo Testamento que nos dá mais clareza sobre essa doutrina do temor do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 10, 28, diz assim: olha, não tema aqueles que podem matar o corpo, mas não pode fazer mais do que isso, não pode matar a alma. Antes, temei a Deus, aquele que pode matar o corpo e fazer perecer a alma no inferno. Ora, diante dele, se eu reconheço que ele é Deus, eu vou temê-lo, eu vou reverenciá-lo. Por isso, quando se fala do Senhor Jesus, olha o que diz: ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, aquele que podia livrar da morte, foi ouvido por causa, essa é a ideia, do seu temor reverente. Ninguém temeu mais a Deus do que o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E o Getsemane que o diga, ele no Getsemane, ele se prostra, com o joelho no chão, o rosto no chão, e diz: Pai, olha só, Pai, olha como ele conhecia o Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso é o reconhecimento de que Deus era seu Pai. Então, nesse contexto de submissão, importa que temamos a Deus a fim de que lhe obedeçamos. E a pergunta é, aliás, não é nem pergunta, é uma máxima. Se temermos a Deus, certamente respeitaremos aos que ele investiu de autoridade. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso aqui. Eu repito, se temermos a Deus, nós haveremos de respeitar, de nos submeter àqueles aos quais ele investiu de autoridade. Vou dar um exemplo aqui do contrário. Talvez todos nós já tenhamos tido a experiência de nos deparar com uma pessoa, um guarda, numa repartição. E às vezes tem esses guardas que ficam na repartição, não são militares. E eles dão uma ordem para nós. E às vezes nós não queremos obedecer a ordem deles. E ainda diz assim: quem é esse cara para ficar me mandando? Não pode passar por aí, não passa por aqui. Quando é que nós vamos obedecer, mesmo, vou usar a expressão com temor, um simples guarda? Se nós reconhecermos que Deus é Deus, e que não há nenhuma autoridade que não tenha sido instituída por ele. Porque se ele instituiu, nós vamos obedecer. Vocês estão entendendo? Por último, os amados honram as autoridades, quer sejam boas, quer sejam más. Ele diz o quê? Honrai o rei. Aqui está, então, meus irmãos, a consequência de se temer a Deus. Até o maior ou o pior dos mandatários será honrado pelos crentes. Então, façamos uma pergunta: por que então dá-se ordem de se honrar o rei, mesmo se ele for ruim, mau, déspota, cruel? Por que honrá-lo? Por que obedecê-lo? Interessante, né? Essa pergunta é importante. A resposta, penso, irmãos, tem a ver, em algum sentido, com um fato. E o fato está no Rei dos Reis. Preste atenção. Rei de quem? Dos reis. Senhor de quem? Dos senhores. Por que então eu devo me submeter a qualquer tipo de autoridade? Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assim
deseja. E ele mesmo nos dá a prova de que isso deve ser feito. Ele reconhecia a Deus como a suprema autoridade, por isso respeitava as autoridades. Exemplo, Pilatos, julgando o Senhor, num determinado momento, disse para o Senhor: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Ele respondeu assim: nenhuma autoridade terias sobre mim, reconheceu, se de cima não te fosse dada. Por isso, aqueles que me entregaram a ti, maior pecado têm. Irmãos, o Filho do Deus vivo, o sol nascente das alturas, nas alturas, o Senhor da glória, o Verbo de Deus, aquele de quem foi chamado, a quem o profeta chamou Emanuel, que significa Deus conosco, ele se submeteu às autoridades porque ele reconhecia que Deus é Deus e que toda autoridade estava debaixo dos cuidados de Deus. Ou seja, pelo fato do grande rei reinar por intermédio dos reis, por intermédio dos senhores, é da sua vontade que todos honrem os reis por causa dele, que é o Rei dos Reis. Sempre que alguém diz, eu não vou me submeter a essa autoridade, está dizendo, tu não és o Rei dos Reis, não me submeta à tua autoridade. Irmãos, a igreja, penso, nunca se viu numa situação de rebeldia contra o Rei dos Reis do que nesses últimos tempos. Quer gostemos, quer não. Não há nenhuma autoridade que não seja instituída por ele. De maneira que, falando de modo ilustrado, um pai ordena seus filhos a fazerem certas tarefas e coloca o mais velho como líder dos outros. Caso um dos filhos diga assim, eu jamais me deixarei ordenar por este meu irmão. Quem é ele, afinal? Eu só vou obedecer ao meu querido papai. Pergunta é, ao agir dessa maneira, a quem tal filho ensoberbecido estará desonrando? Aquele que ele chama de seu querido papai, simplesmente porque o seu querido papai ordenou o irmão mais velho a cuidar dos demais, e um deles disse, não vou me submeter. Ele estará desonrando ao Senhor, ao seu pai. Como então poderemos honrar o rei, o governante, o Senhor, de modo a glorificar o Rei dos Reis? 3 maneiras. Primeiro, considerando qualquer rei, qualquer governante como um privilegiado por ter sido escolhido pelo Rei dos Reis para ser o líder. Na prática, seria como se eu olhasse para o governante e no meu coração dissesse, você foi escolhido por meu rei, meu Senhor e meu Deus. Logo, você é rei. Então, o pensamento do coração, irmãos, é contrária ao desprezo visto, por exemplo, naquela atitude de Mical em relação ao rei Davi, que no coração desprezou o rei. Não importa o que Davi estava fazendo, ele estava dançando, e ela no coração desprezou. E Davi a repreendeu. Meus irmãos, se nós olharmos qualquer líder como alguém privilegiado, porque o Senhor o instituiu para ser esse líder, estaremos, no coração, se fizermos isso, estaremos honrando aquele que institui toda a autoridade. O contrário é desonra contra o Senhor. Vocês estão entendendo, hein? Irmãos, a ninguém desprezemos no coração, ao não reconhecer que o Rei dos Reis lhe deu o privilégio de ser rei, governante, líder final. Pelo contrário, olhemos para quem quer que esteja no comando, no governo e no coração, reconheçamos como legítima a sua autoridade, pois Deus assim o quis fazer. Eis um outro modo de honrar ao que governa. Se por um lado é
vendo-o como privilegiado por ter sido colocado naquela posição, é também considerando como alguém autorizado, pois foi capacitado pelo Rei dos Reis. Aqui eu gosto sempre de pensar uma coisa. Uma certa ocasião, eu fui à casa aqui em Manaus de um governador, tentar falar com ele, e eu fiquei impressionado de ver quanta gente. Era um lugar onde ele despachava, quanta gente. E muita gente falando, muitas coisas acontecendo. Pensem numa cidade do tamanho de Manaus. Meus irmãos, eu pergunto, é fácil administrar uma cidade do tamanho de Manaus? Vocês acham que é fácil? Vocês não vão responder, não? Preste atenção. Administrar uma família é fácil? Não. Administrar um grupo de pessoas não é fácil. Mas sabe quem o Senhor coloca como autoridade sobre cidades, sobre estados, sobre país? Pessoas que isso é impressionante, a graça comum prepara, dando aquelas pessoas as condições de governar. Ela tem capacidade para isso. Eu lhe digo, se me colocar para ser prefeito de Manaus, a cidade vai acabar. Porque eu não tenho essa capacidade de ser prefeito de Manaus. Eu sei que eu não tenho. Daí, meus irmãos, como era grande a fé de Daniel, porque olhava para Nabucodonosor, rei da Babilônia, e via que ele foi instituído por Deus. Os céus dominam. Teve que dizer, Nabucodonosor, não temos tempo. Mas há uma terceira maneira de honrar o rei. Primeiro é considerando como um privilegiado. Depois, alguém que foi capacitado pelo Rei dos Reis. E, por último, alguém digno de ser alvo das orações dos santos, das orações dos crentes. Irmãos, aqui a gente vê que interessante isso. Como é que os reis exercerão o seu papel? Quem lhes dá inteligência? Quem lhes dá estratégias? Quem faz chover sobre seu país? Faz o sol brilhar? Quem lhe dá bens, etc. Perguntemos a Davi, ele vai nos responder. Quando ele diz assim, teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então, para que o rei possa exercer a sua autoridade delegada pelo Rei dos Reis, precisamos orar por ele. Isso é um privilégio que a igreja tem, de orar pelas autoridades, meus irmãos. Também precisamos orar pelo rei, a fim de que nós mesmos comecemos por este meio de graça, amando-o por amor ao Rei dos Reis. E a pergunta é, você tem amado sinceramente ao Rei dos Reis? Nós amamos o Senhor Jesus Cristo, a quem a Bíblia diz que ele ressuscitou dentre os mortos e assentou-se à destra da majestade de Deus, e diz que ele governa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se nós cremos nisso, nós vamos tirar o chapéu para cada autoridade que existe no mundo, especialmente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, reconhecendo que é ele quem instituiu cada autoridade. Conclusão. Saltando aqui. Meus irmãos, estamos diante de uma exortação, um encorajamento para que o povo se submeta. Mas é bom lembrar, sabe quem era a autoridade na época em que Pedro escreveu isso aqui? Simplesmente Nero. É isso mesmo, Nero. O louco, segundo os historiadores. E é isso que Pedro está dizendo. Honrai Nero. É isso mesmo. Honrai Nero. Se for os nossos dias, honrai o nosso presidente, honrai nosso governador, honrai nosso prefeito. E aí, se somos crentes, nós vamos dizer assim,
Senhor, tu reinas. Quero viver honrando esses homens que o Senhor instituiu para nos governar do ponto de vista civil, etc, etc. E assim vimos que os amados honram aqueles que estão investidos de autoridade. Vamos lá dizer, vamos lá? Os amados honram. Segundo, os amados honram os irmãos que são autoridade. Terceiro, os amados honram a todos que temem a Deus. E por último, os amados honram as autoridades, boas ou más. Que o Senhor nos ajude para que, nesse ministério também, agrademos ao Senhor fazendo a sua vontade. E a sua vontade é essa, que nós realmente reconheçamos aqueles a quem Ele colocou como autoridade. Se elas falharem, elas vão responder a Ele. Não nos cabe fazer outra coisa senão, sim, Senhor.